quem é que está destruindo a ordem pública daquela sala de aula? É você, animal! Tá entendendo isso não? Não consegue compreender isso? Tu tá fudido! Mas completamente fudido. Tava demorando, né? Mas ele já começou a me ofender de graça, me chamando de animal, sem motivo algum, e começou a colocar também agora diretamente, sem floreio nenhum, a culpa em mim por a ordem pública da sala de aula ser destruída, sendo que o professor faz o que faz, me humilha lá dentro, faz bullying comigo, mas o culpado por destruir qualquer ordem ali sou eu na cabeça desse cara. E esse vídeo aqui eu estou gravando apenas com a intenção de ser uma última resposta ao Nando Moura, para ficar claro que ele escolheu ficar do outro lado, ficar do lado dos professores doutrinadores. E eu acho que esse trecho aqui já é um bom início para demonstrar isso. Mas vai ficar mais do que claro no decorrer de todo esse vídeo, onde vocês vão ver que ele escolheu voluntariamente adotar o lado deles. E o meu único objetivo com esse vídeo é te fazer entender isso, porque ainda tem muita gente, que é o meu público compartilhado com ele, que assiste tanto o Nando Moura quanto a mim, que está ainda nessa ideia de que ele só quer te ajudar. E você vai ver que a última coisa que ele está querendo nesse momento é me ajudar. Se ele quer ajudar alguém, é muito mais o professor do que eu, e eu vou te provar nesse vídeo. Aliás, artigo 2º da Constituição, a livre cátedra. Você tem que provar que ele está em ato ilícito ali. Não é a mim que você tem que convencer, coisa doce, maravilhosa. Olha até onde o cara vai para fazer a defesa de um professor que está nitidamente cometendo ato ilícito em toda a aula, que é fazer bullying comigo, que são as tentativas reiteradas de ele me humilhar diante de toda a turma o tempo todo, em 6 aulas registradas em vídeo aqui no canal. Ele inventa que o professor está em livre cátedra e eu teria que comprovar um ato ilícito, sendo que é óbvio para qualquer um que assiste o vídeo e não está lambendo e adulando esse professor doutrinador. Como nessa altura do campeonato já está claro que é o que o Nando Moura está fazendo. Aí ele inventa um artigo 2º na cabeça dele, da Constituição Federal, que fala sobre a livre cátedra. O artigo 2º ele fala sobre a separação dos poderes, coisa doce. Não é o seu públicozinho retardado falando Nando Moura é invejoso, o Nando Moura quer hype. Não, pô, se eu quisesse hype eu tava aqui lambendo as suas botas. É isso aí, Wilker Leão, vai lá, eu ia ganhar muito inscrito. Só que você tá errado, seu idiota. Você está errado e você vai perder. Você está errado, seu idiota. Você está errado e vai perder. Precisa dizer alguma coisa mais depois dessas aspas do Nando Moura? Nitidamente ele nunca quis me ajudar, e a partir do momento que eu tentei respondê-lo educadamente, demonstrando a realidade dos fatos, a minha defesa jurídica, e ele viu que eu não abaixei a cabeça para os conselhos que ele gosta de te dar, dizendo que você vai se fuder e que você tem que parar, ele começou a ter esse tipo de postura agressiva aqui. E mais do que isso, partir para a defesa completa do professor. Então encerrem de vez esse papinho aí, de que ele está querendo me ajudar, ou sequer esteve um dia. Vocês vão ver que ele esteve desde o início do lado do professor. Agora vamos ao senhor Wilker Leão. Um advogado com quem eu converso todos os dias me mandou: putz, grila, 1h22 de vídeo resposta do Wilker Leão para você, Nando. Para facilitar a sua vida, eu vou resumir a primeira parte do vídeo dele. Vocês estão vendo que o cara não se deu nem ao trabalho de assistir o vídeo de 1h22 que eu fiz carinhosamente para explicar cada ponto dos vídeos que ele já tinha gravado diversos sobre mim, com o intuito genuíno de esclarecer para ele as eventuais dúvidas jurídicas que ele tivesse acerca da minha atuação, e o cara sequer assistiu. Ele foi na onda de gravar um vídeo me respondendo com base no resuminho que alguém mandou para ele. Olha que nível de respeito. E não só de respeito também, né? De inteligência para entender o contexto daquilo que você vai responder. Como que você vai gravar uma resposta a algo que você sequer assistiu, você vai se apoiar num resuminho? Ele mencionou que venceu todos os processos de direito de imagem e em que atuou como advogado. É lógico que ia vencer. Se você está publicamente entrevistando uma outra pessoa que também publicamente está expressando o seu pensamento político e ideológico, e você faz perguntas, é lógico que você vai ganhar, coisa linda e maravilhosa. Mais uma vez, com base em achismos, ele acha que é simples assim ganhar os processos que eu tenho ganhado até agora. Como se isso não fosse fruto da qualidade da minha atuação jurídica, da argumentação que eu construo lá, como eu tenho construído para minha atuação em sala de aula, e eu tenho vencido por isso. Não há obviedade alguma de se ganhar processos em qualquer âmbito que seja, quem dirá nessa seara tão complexa como é o direito de imagem. Pediu que os advogados com quem você conversou contraponham a tese jurídica que ele apresenta no vídeo.
Eu não preciso chamar os meus advogados aqui para contrapor, não. O direito de imagem, senhor Wilker Leão, engloba também o direito à personalidade. Se você não sabe disso, você é talvez mais ignorante do que eu pensei. Você não precisa chamar os seus advogados para contrapor não, né? Porque se o argumento que eles te passaram foi esse, eles vão passar uma tremenda vergonha. Porque se o argumento que eles forem utilizar para contrapor a minha tese jurídica foi esse daí que você está utilizando, de que o direito de imagem engloba o de personalidade, que é um erro crasso e básico no direito civil, não tem outra alternativa que não seja passar vergonha. Porque, olha, o próprio texto que você junta aí do Google, saído diretamente do Google, deixa claro que o direito de imagem é classificado como um direito da personalidade. Então, o todo é o direito de personalidade e o de imagem está lá dentro, não é o contrário, e isso é muito básico. E após você cometer um erro deste nível, você do alto da sua prepotência vir dizer que não achava que eu era tão ignorante assim, fala muito sobre soberba, cara. A gente deveria ter mais humildade a tratar de questões que a gente não domina, como é o seu caso em relação ao direito. E até que você prove de maneira cabal e clara que o professor está cometendo ato ilícito dentro da sala de aula, você está fodido. Que ele está extrapolando a livre cátedra, você está fodido. As provas já estão constituídas em vídeo, é só acessar o meu canal, não há trabalho algum, porque vamos lá, ao básico do básico sobre o que significa um ato ilícito. São basicamente os atos / comportamentos que são contrários ao que é lícito, ao que está previsto na legislação, como um direito que você possa exercer. Aí nesse caso concreto que você está dizendo que o professor não comete ato ilícito, ele pode cometer bullying comigo e me humilhar em sala de aula? Ou isso, de acordo com o artigo 146-A do Código Penal, é crime de bullying. E por óbvio se constitui como um ato ilícito. Eu acho que não é difícil chegar à conclusão para esse caso concreto aqui. E também, Nando, esse textinho que você juntou aí é nitidamente aquele resumo que a inteligência artificial do Google faz quando você faz uma pesquisa básica lá. Você está se amparando nisso, em orientações também completamente equivocadas desse seu corpo jurídico aí. É complicado para você vir me descredibilizar, que eu pesquiso e estudo bastante com mais profundidade do que isso. Então, se é para levar em consideração alguma orientação em relação ao meu caso, que eu estudo pra caramba, eu te aconselho levar mais em consideração a minha pesquisa, que é muito melhor fundamentada do que uma inteligência artificial do Google. Esse professor que é achincalhado em todos os vídeos que você coloca, filho da puta, é um canalha, é um marginal, doutrinador, esquerdista, débil mental, tem que encher o professor desse de porrada, tal. E você é responsável por esta exposição. Novamente, ele é um funcionário público no exercício da função e o direito de imagem dele, o direito a ele não ser exposto, a proteger a sua privacidade, é mitigado em razão da função pública que ele decidiu ocupar voluntariamente. Então essa questão básica que eu já expliquei 1000 vezes, eu acho que está mais clara do que nunca com esse resumo que eu fiz aqui novamente. E sobre os comentários, que tem muitos comentários mesmo que são ofensivos a ele, eu não tenho responsabilidade alguma por conduta de terceiros, princípio do direito penal da intranscendência da pena. Isso é básico também. E entrando no mérito do conteúdo dos comentários, é um tanto quanto ilógico também que o professor adote aquele comportamento comigo em sala de aula e espere receber carinho nos comentários do meu vídeo, por exemplo. É óbvio que as pessoas vão se indignar com o comportamento que ele teve e vão tecer comentários que serão desagradáveis a ele. E isso, por óbvio, não é um respaldo a condutas inadequadas, ilícitas, porém, eu acho que a física explica mais que o direito nessa questão, é meio que ação e reação. Você está violando o direito de imagem, porque a imagem também engloba a personalidade. Aqui a gente vê que é um erro com convicção porque ele repete, né? Aprenda, Nando, é uma questão básica. O direito de imagem não engloba a personalidade, mas o contrário. O todo é o direito à personalidade, onde a imagem está incluída. E eu digo pra você, você vai se fuder não só se for um juiz esquerdista, não só se for um juiz
de direita. Se for um juiz, você vai se fuder. Vocês lembram, né, que começou com um papo de que era para me ajudar, para me dar um alerta, porque a justiça é injusta e eu poderia pegar um juiz que não me julgaria conforme a legislação e por isso eu poderia me dar mal, né? Agora não, já mudou completamente a lógica, né? É se eu pegar um juiz. Não precisa ser um juiz injusto, um juiz de esquerda, qualquer juiz vai dar ganho de causa para os professores e alunos. Porque agora, nitidamente, ele já não faz mais questão de esconder que está do lado dessa galera. Não, mas a minha tese jurídica é muito forte. Pronto! Não é muito forte? Eu vou vir aqui no meu... Se você vencer em todas as instâncias, primeira instância, segunda instância, todas as instâncias, quando você vencer, transitar em julgado, eu venho aqui de joelhos pedir desculpas a você e ao seu público. Só que você não vai conseguir. Que torcida pra eu perder mesmo, pra ele estar com a razão, né? Tá bem claro que desde o início esse sempre foi o intuito dele, estar com a razão de que eu vou perder e vou me dar mal mesmo. E até o momento em que você for condenado, você já conseguiu seus likes, seus views e seus votos para se tornar deputado federal. Enquanto todos nós vamos colher através da jurisprudência o quê? Censura generalizada. Aqui ele insiste na argumentação que já tinha apresentado nos vídeos anteriores de covardia, de não fazer nada, porque senão a gente vai colher mais censura, na lógica de não exerça seus direitos, senão os seus direitos serão cassados. Olha que lógica mais inteligente, né? É o ideal mesmo, então não vamos exercer direito algum para que não nos cassem a possibilidade de exercê-los. Mas o começo desse trecho foi falando sobre eu conseguir likes e views, né? Como se você não fizesse a mesma coisa. A gente não tá na internet para obter visibilidade para o nosso trabalho. Eu não sei qual que é o problema de você buscar fazer um bom trabalho e conquistar uma audiência. E pior ainda, eu não sei qual que é o problema para você, já que você faz a mesma coisa. Só você que pode fazer e eu não? Não é a mim que você tem que convencer não, camarada. Não é a mim que você tem que convencer, não é a galerinha que tá no teu canal, não é... É o juízo. E se for simplesmente um juiz, só se esse cara for muito simpatizante a você que ele te dá causa. E aí tu vai perder nas instâncias superiores. Mas com certeza, com certeza. Quem aí se lembra quando ele disse que para você conhecer um advogado ruim, é só saber se ele disse que tudo é causa ganha? Você quer saber como é que é um advogado ruim? Quer conhecer um advogado ruim? É aquele que diz, não, eu venço tudo, esse processo aqui já tá ganho. Caso os professores desejem processar, ou os alunos desejem processar o senhor Wicker Leão, é causa ganha. É causa ganha para os professores e causa ganha para os alunos. Aqui, novamente, o grande advogado aí, doutor máximo no direito, Nando Moura, afirmando que eu vou perder com certeza. A única possibilidade de eu vencer é se eu tiver um juiz que seja muito simpatizante à minha causa. Novamente, tenho vencido todos os processos em que atuei, em que eu disputei juridicamente com outra pessoa em direito de imagem. E fazendo o quê? Tentando sempre convencer o juiz e o convencendo. Ele continua. No restante do vídeo, ele afirmou que a doutrinação ideológica não é livre cátedra e que professores como funcionários públicos atuam também como figuras públicas. Meu irmão, aqui você me desse... Quer dizer que o cara, quando é funcionário público, é também figura pública? É isso? E você vai se dar bem com o juízo? Hein? Se é funcionário público, é também figura pública. Puta merda, eu esperava mais. Vamos lá, explicando mais uma vez o nítido caráter de publicidade de uma pessoa no exercício de uma função pública. Todos os atos da administração pública estão sujeitos à publicidade, à total transparência, de acordo com o artigo 37 da Constituição Federal, que delimita todos os princípios da administração pública. Ou seja, um funcionário público, no exercício da sua função, tem o seu direito à imagem e à privacidade mitigado, porque o povo, a coletividade, tem o direito de fiscalizá-lo. E a lógica do direito administrativo que alcança a administração pública de forma geral é de que há uma supremacia do interesse público em detrimento do privado. Então o direito de todos, da coletividade, de fiscalizar um funcionário público no exercício da função está acima do eventual direito de imagem que possa ser suscitado, porque acima também está o princípio da publicidade para todos os atos da administração pública e os seus funcionários. E agora o que você fez? São vídeos onde você escolhe o corte. No último, inclusive, você falou assim, o professor, inclusive, xingou, meteu a minha mãe no meio, onde você tá forçando uma situação. Onde eu tô forçando uma situação, ele não fez exatamente isso que eu coloquei lá e falou até da minha mãe? Ele não falou isso? Ele disse exatamente que se fosse no ensino médio, na educação básica, ele chamaria o segurança para me tirar da sala, me levar até a direção, chamar a minha mãe, só que chamar a minha mãe não adiantaria nada, porque olha o cara que tá aqui.
Olha o Wilker de hoje, sem educação. Ele está dizendo indiretamente, para quem quer entender, que minha mãe não me deu educação. Isso não é exatamente falar da minha mãe e falar negativamente? Você tem que mostrar que esse cara está cometendo ato ilícito dentro da sala de aula, que extrapola a livre cátedra. A doutrinação em si já se constitui como ato ilícito. Porém, para o caso dele, há uma gravidade maior, porque ele tem cometido assédio comigo o tempo inteiro, ele tem cometido o crime de bullying do artigo 146A, que a gente já conversou aqui sobre. Ele muito provavelmente tem prevaricado ao fugir de dar as aulas às quais ele é obrigado e recebe para isso, bem como tem abusado de sua autoridade também para agir para além do que a lei lhe garante dentro do livre exercício da docência e do direito de cátedra. Tudo isso é ato ilícito. Diz que sua postura foi de covarde e que não esperava isso de você. Eu que sou covarde? Você está pegando um professor que você pode discordar de tudo que esse cara falar, você pode discordar de qualquer coisa que ele estiver ensinando ali, mas ele está exercendo a sua profissão. Você está pegando um professor que não é figura pública, colocando ele para chacota de milhões de pessoas. No vídeo anterior eu tinha deixado bem claro que a covardia é em relação ao ato de você deixar de exercer um direito com medo de que esse seu direito e demais outros sejam alvo de censura. Como a gente já explicou aqui também, isso nitidamente é um ato de covardia. Mas até então eu não havia lhe chamado diretamente de covarde. Mas se você diretamente adota essa postura, você está sendo covarde, porque essa é uma postura nitidamente covarde e esse é o objeto da minha crítica. Eu não adotarei uma postura covarde e eu não serei covarde. E esse papinho aí de que eu tô pegando o professor pra chacota, é ele que faz isso comigo em sala de aula e você em nenhum momento sequer citou isso. Tudo que ele tem feito de ofensas e de humilhação a mim em sala de aula. Você finge que isso não está acontecendo e fica com dozinha dele? É, meu amigo, quem não quiser ver que ele adotou um lado faz tempo, não verá nunca mais. Você tá pegando pessoas dentro da sala de aula que dizem assim, cara, não filma, bicho. Eu me sinto constrangida se eu for perguntar alguma coisa pro professor. Eu tenho medo de você pegar um recorte e falar, ó, aluna esquerdista vai lá e pergunta pro professor. Ainda que você não mostre a cara, ainda que não se identifique pela voz dessa pessoa, qualquer um pode pesquisar a universidade que você tá. Que ele dá a entender que eu vou pegar uma aluna que tá fazendo uma pergunta tímida ali, buscando conhecimento, para colocar ela na internet como chacota. Nando Moura, me mostre um vídeo onde isso acontece. Um vídeo sequer em que eu tenha publicado uma situação como essa. Parecida que seja. Isso simplesmente não existe no meu vídeo, porque não é o objeto do meu conteúdo, que é demonstrar pontos nítidos de doutrinação no conteúdo e atos correlatos. Eu sou covarde? Uma coisa é você pegar um Castanhari, figura pública, e vai lá e desmonta completamente o vídeo dele. Pronto, aqui você já está lutando contra a doutrinação, mas completamente. Rapaz, olha o parâmetro dele para lutar contra a doutrinação. É combater o Castanhari? Realmente eu acho que eu vou parar o meu trabalho em sala de aula e começar a gravar vídeos sobre o Castanhari e o Felipe Neto, que eu vou estar sendo muito mais efetivo. É isso ou não é, pessoal? Tenho certeza que todos vocês concordam com essa lógica genial. O que você está fazendo? Pegando um professor que está falando ali para 30 pessoas que não tem chance de se defender. Não tem chance de falar para além daqueles 30 alunos em um canal que tem a exposição que você tem. Primeiro ponto, você fala sobre chance de defesa. Ele me dá alguma chance de defesa em sala de aula? A ferramenta que a gente tem de forma coletiva, onde eu tenho o direito, é lá na sala de aula, de poder me defender. Ele não tem o direito de se defender no meu canal. Mas sendo meu professor de História da África, por exemplo, você não acha que se ele gravasse um vídeo atrelado ao meu nome, sendo a figura dos meus vídeos que bombam, o vídeo dele ia bombar também? Nitidamente que ia, só que ele não quer fazer isso. Se ele fizer, o vídeo dele vai bombar tanto quanto o meu. E ele vai poder falar o que quiser, só que vai dizer o quê? Se na sala de aula o comportamento dele é aquele. As aulas de história, onde você pretende mostrar ali de maneira cabal que o cara está doutrinando, você não mostra. Você coloca só os clipezinhos que você quer. Por que será que eu não mostro ele dando aula? Será que é porque todas as aulas até agora são sobre Wilker Leão? A história de Wilker Leão e não a história da África? Será que é por isso? Eu acho que esse é um questionamento válido e muito importante para se fazer logo de cara, né? Mas ainda assim, entrando na questão do conteúdo, apesar de ele não dar aula, a gente já expôs aqui alguns pontos em que ele dá nitidamente uma aula enviesada. E segundo ele, eu acho que nós não devemos fazer nada contra a doutrinação. Eu acho que ninguém deve fazer nada contra a doutrinação, porque isso só geraria mais censura
através de jurisprudências. Eu acho que não tem que fazer nada. E se tem uma coisa que eu faço é lutar contra a doutrinação desde 2014 aqui. Realmente, eu retiro o que eu disse, porque você acabou de dar uma super sugestão que eu vou seguir a partir de agora. Eu vou parar com o meu trabalho em sala de aula e vou começar a tecer críticas contundentes ao Castanhari e ao Felipe Neto, porque vai surtir muito mais efeito. E a sua luta que você tem adotado aí contra a doutrinação desde 2014. Eu vou seguir seus passos. Muito obrigado por essa grande sugestão. A única coisa que eu falo pra você, bigodinho, é que você tem que ter um mínimo de inteligência. Um mínimo de inteligência. Porque a única coisa que você vai colher fazendo esse tipo de merda é censura pra todo mundo, enquanto colhe benefício próprio pra você. O mínimo de inteligência do qual você fala aqui é covardia? Porque pra mim é o sinônimo do conceito de um mínimo de inteligência que você tá querendo apresentar, e a gente já discutiu aqui de que eu não deveria fazer nada, exercer os meus direitos que hoje todos nós temos, com medo de uma censura a esses direitos, né? É esse o mínimo de inteligência? A covardia? E eu só digo uma coisa, o bigodinho aqui não vai ser covarde não. Se for pra cair, eu vou cair atirando, eu vou seguir firme na luta, e se tentarem nos censurar, eu vou lutar contra a censura também, e todos aqueles que não forem covardes vão fazer o mesmo. Porque eu duvido que você não vai se candidatar. Eu duvido que se você for condenado, você não vai pedir vaquinha pros seus inscritos. Eu duvido. Ainda vai falar, era um juiz esquerdista que me condenou. Basta ser juiz. Eu não entendo esse suposto mistério que ficam tentando criar acerca dessas questões de uma candidatura minha, sendo que desde quando eu comecei o meu trabalho político na internet em 2022, eu já dizia que em algum momento eu iria me candidatar a deputado federal. Desde 2022 eu falo isso. Qual que é o problema? Porque o que a gente deveria fazer então era deixar os nossos excelentes políticos lá e não ocupar aquele espaço? Se a gente se acha alguém decente, no meu caso mesmo, tenta demonstrar por meio do seu próprio trabalho? Eu vou me candidatar sim, e as pessoas farão a avaliação de quem eu sou, do que o meu trabalho representa. Se as pessoas não se sentirem representadas, eu não serei eleito. Agora, eu não sei qual que é o problema de você fazer um bom trabalho político, precisar combater doutrinação, que o que eu faço é só um passo de um processo maior que tem que terminar em mudança legislativa, e eu não poder me candidatar para ser uma das pessoas com o poder da caneta de fazer essas mudanças legislativas. E também falando sobre a vaquinha que eu vou abrir caso eu perca o processo, isso consta da minha própria primeira resposta a você. Eu digo isso lá, que se infelizmente for o caso de eu perder, que é uma possibilidade, a gente faz uma vaquinha, paga a eventual indenização e continua na luta, porque a gente não pode ser covarde, não pode parar. E se vier tentativa de censura também, a gente não simplesmente abaixa a cabeça e para, a gente luta contra ela. A moral da história sobre tudo isso é que a gente tem que lutar contra os desmandos e abusos que vierem e continuar na luta. E nada disso é mistério nenhum que tem que lhe causar alguma dúvida. Eu farei tudo isso, eu vou me candidatar, e se eu perder eu farei uma vaquinha mesmo. E quem quiser me apoiar tanto na candidatura quanto na vaquinha, vai fazer voluntariamente. Quem não quiser é livre também para não apoiar. Ele diz o seguinte ainda, além disso, ele comentou que se vocês fossem amigos de verdade, você teria falado com ele de forma privada, ao invés de postar esses vídeos. Onde eu disse que sou teu amigo? Onde é que eu disse que sou teu amigo e principalmente sou amigo de verdade? Você é figura pública. Eu tê-lo admirado, inclusive essa admiração você já cagou em cima dela completamente. Eu ter te admirado lá atrás não significa que eu acho que você é meu amigo. É isso que dá no assistir ao vídeo de mais de uma hora que você está respondendo e seguir apenas um resuminho que alguém te mandou aleatoriamente. Porque em momento algum eu digo isso sobre uma eventual amizade nossa que claramente não existe. E eu deixo isso claro lá quando você começa a utilizar metáforas de amizade. É você que começa. Aí eu entro no exemplo de amizade que você está falando. Ah, um amigo de verdade avisaria como eu estou avisando. Aí eu respondo que na minha concepção, essa atitude que você está apresentando como atitude de um amigo de verdade não é o que um amigo de verdade faria. Mas essa sua grosseria aí é com certeza muito mais sobre a oportunidade que você não quis perder de ser arrogante e grosseiro do que sobre o que eu realmente falei. E sobre a admiração que você dizia ter por mim, que diz que eu caguei nela pelo simples fato de te responder com toda a educação do mundo sobre a minha tese jurídica que você está atacando, a cada dia eu tenho percebido mais que essa admiração ela tinha um recorte histórico e temporal, que era quando eu cobrava o governo Bolsonaro. Aí era conveniente me admirar, né? Só que aí agora deixou de ser conveniente porque você quer proteger a classe de professores da qual você e sua família fazem parte. E é como se eu estivesse revelando grandes segredos. Eu estou expondo um grande segredo? Realmente não está expondo segredo algum, mas está endossando desde o início o outro lado, sendo que você começou de maneira dissimulada dizendo que queria me ajudar, me alertar.
E esse nunca foi o seu intuito. Foi sempre estar do outro lado, como você vai já demonstrar aqui pra gente, com as palavras que sairão da sua própria boca. Se eu fosse professor de História da Música em uma universidade, eu sou professor de História da Música em universidade, e chegasse lá um funkeiro, assim, eu vou filmar o fascismo desse professor. Professor fascista humilha os funkeiros. Não falei pra você? Já começa aqui. Ele se coloca no lugar do professor porque possivelmente ele queria ter uma postura doutrinadora para o lado dele, o que é inadequado também. Você não pode humilhar um funkeiro por ele ser funkeiro, sendo que ele está lá numa aula de uma maneira legítima, está matriculado, numa aula que você está dando sobre história da música, por exemplo. É errado fazer isso também. O professor está na sala de aula para dar aula, uma aula técnica, e apenas isso. Porque eu tô falando, olha, a estrutura de Bach, olha que coisa linda. Quando você compara a estrutura de Bach, uma estrutura de Mendel, por exemplo, com o que é hoje o funk brasileiro, olha só como ele tá sendo racista e tal. Aí ele pega cortes separados. E aí eu vejo o cara filmando. Cara, você não pode filmar minha aula. Mas esse seu exemplo aqui é completamente técnico. Você vai demonstrar como a melodia e toda a tecnicidade musical que envolve uma obra de música clássica, por exemplo, é mais complexa do que o funk. Se isso couber numa aula que você está dando sobre melodia, por exemplo. E eu acho pouco provável que, havendo um vídeo sobre isso, alguém vai enxergar essa questão como doutrinação. Agora, o que você não pode é proibir esse funkeiro, se quiser gravar um vídeo, de gravar o vídeo. Aí eu fico puto com o cara coloca lá na internet, tá aqui. Aí todo mundo, no dia seguinte, eu que sou um professor de História da Música na universidade, acordo com milhões de pessoas achincalhando a mim e os meus colegas, filho da puta, demente, comunista, vou encher de porrada, canalha, tal. Eu sou covarde? Mas se você, enquanto professor, ficar puto com o cara porque ele está exercendo um direito de se gravar na aula, por exemplo, e perder a cabeça, você estará errado. Mas é muito simples disso não acontecer, é só saber se comportar como professor em sala de aula. Não, mas não tem que se lutar contra a doutrinação? Vai atrás de um projeto de lei. Vai atrás de um projeto de lei. É simples assim, né? É só ir atrás de um projeto de lei. Muito fácil mesmo. A única possibilidade que a gente já teve na história, que foi Escola Sem Partido, foi completamente enterrado e não se falava nisso até eu começar esse trabalho de novo, e você fala como se fosse simples assim, ir atrás de um projeto de lei, ao mesmo tempo em que critica o fato de eu querer me candidatar no futuro para fomentar essa discussão dentro do legislativo, com um projeto de lei. Você sabe quando é que a Escola Sem Partido se fudeu? Quando o Miguel Najib teve a maravilhosa ideia, filmem os professores e mandem aqui pra gente, Aí se fudeu. Hoje isso já é um direito de todo aluno, que é se filmar durante a aula. E o projeto do Escola Sem Partido previa colocar lá de maneira literal para ficar mais garantido ainda. Só que eu não vou entrar no mérito da questão de o Najib ter feito esse pedido, que eu não me lembro. O que eu me lembro foi que um dos ministros da educação do governo Bolsonaro, salvo engano foi o Weintraub, pediu para que isso fosse feito. E foi quando deu toda essa confusão, porque se você adota esse tipo de postura sem toda a cautela necessária na posição de ministro de Estado, ministro da Educação, por exemplo, isso pode ser visto com maus olhos e, consequentemente, prejudicar uma pauta. Porém, é fundamental demonstrar e combater a doutrinação em sala de aula do jeito mais adequado possível, que é o que, no meu caso concreto, eu tenho feito. Termina falando o seguinte: agora só nos resta aguardar a jurisprudência nova que o Wilker vai ajudar a criar quando ele for condenado. É só aguardar isso mesmo, é só aguardar a censura. Vai lá aplaudir, imbecil. Vai lá achar que voa. E a verdade é uma só. Você, Wilker Leão, vai se fuder. E todos nós vamos colher censura enquanto você se beneficia particularmente em uma luta que não vai trazer fruto nenhum. É uma luta imbecil que você está travando e coloca você como o grande covarde. O grande covarde. Isso não é lutar contra a doutrinação. Isso não é nada do tipo. Verdade, lutar contra a doutrinação é gravar vídeos contra o Felipe Neto e o Castanhari, realmente. Eu que sou o grande covarde da história por estar indo em sala de aula combater a doutrinação, demonstrá-la claramente, coisa que ninguém nunca tinha feito antes. Realmente eu tenho que me arrepender dessa conduta covarde. Agora, o que eu tenho certeza que não é covardia é ficar com medo de uma jurisprudência que vai vir caçar os seus direitos. E por isso você não deve exercê-los, porque vai que alguém encerra esses seus direitos. Então é melhor não exercer ele nunca, né? Ele ficar garantido a você, mas você nunca colocar ele em prática, em exercício. Num bravo ato de coragem, porque isso não é covardia sob hipótese alguma. Eu tava pegando esse professor aqui, Thompson, e fui ver alguns processos, né, que ele tava envolvido. O processo dele pedindo R$400 porque o cara enrolou ele lá com o computador, alguma coisa do tipo. Pessoa simples. O cara pode ser comunista mesmo, o cara pode ser o cacete. Ele acordou num dia e foi exercer a profissão dele. Ele é achincalhado por milhares de pessoas e tu acha isso
justo. Começando pelo final aqui, você acha justo ele me tratar em sala de aula como ele me trata? Porque eu não entendo que lambeção é essa desse professor que tem uma postura de professor totalmente inadequada. É só se você se enxerga completamente nele mesmo. Se você faria as mesmas coisas que ele, porque é o que parece, né? Porque você estava comentando ali se fosse o professor de história da música mesmo, você ia tirar uma com funkeiro lá, ia ficar puto e depois ia ser achincalhado na internet. É isso que acontece quando você não é um bom professor e tem alguém lá para gravar e registrar sua má conduta mesmo. Isso daqui já é em outro vídeo que ele, com a dó imensa do professor, vai atrás dos processos movidos em nome dele, onde ele encontra contra o técnico de computação lá que supostamente enrolou ele. Aí você fica com essa dosinha para fazer um cara daquele de coitado. Um cara que está cometendo bullying comigo em todas as aulas até agora e cancelou as aulas com justificativa alguma, colocando sempre os alunos contra mim, sendo que eu estou simplesmente exercendo um direito e é ele que comete ato ilícito o tempo todo. Realmente a gente está em lados completamente opostos como nunca aqui. Se na minha sala de aula sentasse lá um funkeiro, cabelinho colorido, se autofilmando, sempre com a cara de deboche, olha aí. Olha o que o cara tá falando. Tá querendo doutrinar a galera, tá querendo colocar isso na cabeça da galera. Mas eu acho que eu sentava uma bolacha na cara, meu irmão. Nessa altura do campeonato, quem não entendeu não entende mais, né? Que claramente o Nando está se colocando no lugar do professor porque ele faria as mesmas coisas ou coisas piores. O bonitão aqui achar que tem o direito de sentar uma bolacha na cara do aluno que está exercendo o seu direito quietinho na sua, fala muito sobre a postura dele, né? O tipo de professor que ele é ou seria. Eu vim de uma família de professores. Meu pai professor, a minha mãe professora, a minha tia, que faleceu agora, professora. Eu sou professor também. Agora, definitivamente não tem como ficar mais claro. Em puro corporativismo, Nando Moura está querendo proteger a sua classe de professores da qual ele e sua família inteira fazem parte. E isso independente de o professor estar errado ou não, como é o caso desse professor de História da África que está completamente errado. Pelo corporativismo, Nando Moura protege e defende até um cara desse, como é o caso do meu professor de História da África, que comete bullying comigo em toda aula, está gravado. O NPC permanece balançando a cabeça sem saber de nada, tá aqui, ó. Qual o crime dessa pessoa? É simplesmente ter participado dessa aula e é achincalhada em vídeo depois de vídeo. Cara, ele foi defender até a NPC esquerdista, como vocês têm comentado no vídeo aí, que é essa garota que tá atrás de mim, que eu faço questão de borrar o rosto, mas dá pra ver que ela tá sempre balançando a cabeça ali, concordando com as humilhações que o professor direciona a mim. Isso é uma atitude de um NPC ou não? Você não fazer um juízo de valor sobre o que está acontecendo, mas simplesmente concordar, seguir os códigos de um jogo ali que foi predeterminado para você, que é basicamente o que o professor está fazendo com os demais alunos, doutrinando eles, colocando um código para eles se comportarem como NPCs, simplesmente concordando, sem realizar qualquer tipo de reflexão. Aí o cara tá tão do lado dessa galerinha que se dói até por isso, meu. Não tem tempo para falar sobre vários assuntos, mas tem tempo para gastar 300 aulas falando do Wilker. Esses 13 minutos foram a aula completa? Mas a foto de anime está aqui. 2/3 da aula foi o professor falando sobre o Wilker. Ele não tem tempo para falar dos brancos na África. Você viu 13 minutos, campeão. Como todas as aulas até então haviam sido sobre mim, ele sequer começou a adentrar nos assuntos de aulas constantes do próprio plano de ensino dele, quem dirá no que não está no plano de ensino. Aí a crítica óbvia aqui que tem que ser feita nitidamente é de que ele está perdendo tempo me atacando em diversas aulas, sendo que esse tempo poderia ser utilizado para tratar dessas questões que ele se nega a colocar no plano de ensino e tratar em aula, por exemplo. Você quer comparar 14,8 milhões de negros que são estigmatizados até hoje no continente americano com os 800 mil brancos da África? Puta merda, cara. Olha a lógica de reflexão histórica que ele faz sobre essa questão da escravização, como se fosse uma questão de comparar por raça. Não é sobre isso. A escravização ela está presente na história da humanidade desde basicamente quando a humanidade existe. E ela não é essencialmente vinculada a uma questão racial. Ela é baseada em relações de poder e em relações de dominância. E essa questão da escravização dos brancos na África demonstra
demonstra isso. Nitidamente, o continente africano ele é majoritariamente composto por uma população negra, então nitidamente mais negros serão escravizados. Mas a questão da escravização de 800 a 900 mil brancos na África, só no período pré-colonial, quando não havia influência da colonização ainda, demonstra as relações de poder que são a base e o pressuposto da escravização. Não tem a ver com cor, porque se houver a oportunidade desses senhores africanos que são negros escravizarem brancos, eles o farão como o fizeram. Então isso é para derrubar a lógica que vai dar no racismo estrutural hoje, que parece que você, Nando Moura, está querendo respaldar, que começa lá atrás com essa questão de que toda a escravização se deu desde o início, desde os primórdios na África, por questão racial, o que não é verdade, porque é nitidamente por questão de relações de poder. Ele simplesmente ficou nervoso depois de ver os risinhos de deboche e toda a empáfia do camarada aqui. Isso aqui é covardia. Você sente prazer em ser covarde. Você sente prazer em humilhar quem não pode se defender, quem não tem direito a falar. Olha o nível de defesa que esse cara faz ao professor de História da África, que me humilha desde o primeiro momento que ele bate o olho em mim. Ele já quer arrumar confusão. Eu não fiz. Me mostra onde que eu fiz o risinho de deboche que fez com que ele ficasse puto, perdesse a cabeça e começasse a confusão comigo. O que sequer seria justificativa, mas nem na sua lógica de ser justificativa isso aconteceu. E diz que isso é covardia porque ele não tem direito de defesa. O cara que não me deixa exercer a minha defesa em sala de aula. E eu que não dou o direito de defesa pra ele. Que nível, hein, seu Nando Moura? E aí você culpa o cara por ter ficado puto porque o camarada chega com todo deboche, vou filmar uma aulazinha tal, etc. E você vai com a manada. Eu acho que a gente vai ter que começar com uma definição importante aqui sobre o que é deboche. Defina deboche pra você, Nando Moura, porque eu já te falei 1000 vezes e isso é óbvio. Eu tenho o direito de exercer em sala de aula o que a lei me garante como um direito, que é, por exemplo, poder me gravar durante a aula. Isso não é deboche. Me mostra no vídeo onde que você considerou que há um deboche ali que justifique o professor se comportar como tem se comportado comigo em sala de aula. Se esse professor amanhã se mata, se esse professor amanhã cai numa depressão fodida depois de ler esse tipo de coisa, ele não tá acostumado, não é figura pública. E aí, campeão? Vocês não são conservadores, vocês são animais. Nós que somos os animais. Olha o nível de comparação que você está querendo fazer aí, o nível de vinculação a um resultado terrível como sendo algo que seria culpa minha. Esse cara, por exemplo, tirar a própria vida seria culpa minha? Entrar em depressão? Rapaz, é porque eu tenho a cabeça muito forte. Mas olha o que ele faz comigo em sala de aula, cara. Pra você ficar com dozinha desse cara. Essa sua lógica aí é a mesma coisa de um assaltante cometer um crime ali de roubo, por exemplo, mediante violência. Aí ele ser logo em seguida capturado pela polícia, preso, e os defensores de bandido aí falam: nossa, que absurdo o sistema carcerário pra esse indivíduo que é uma vítima da sociedade. Mas, pô, isso é uma resposta legal ao ato ilícito que o cara acabou de cometer ali. É uma lógica, se não igual, muito semelhante, porque o professor ele está nitidamente cometendo ato ilícito em sala de aula comigo e eu estou exercendo um direito para demonstrar o que está acontecendo em sala de aula. Nessas semanas eu tive uma decisão muito interessante, assim como eu tenho a todo momento. Se vocês prestarem atenção nos primeiros vídeos do Wilker Leão, quando eu assisti as primeiras aulas dele, um professor, a primeira coisa que veio à minha cabeça é se o meu pai... Às vezes tinham alunos lá que chegavam com o risinho de deboche, debochavam, caramba, 4. Sabe como é que é, né? Meu pai é professor da USP. Vocês estão vendo aí, né? Agora ele deixa claro que teve que tomar uma decisão em relação àquilo que ele sempre queria desde o início, que era demonstrar estar do lado dos professores, porque o pai dele foi professor da USP a vida inteira e ele pensa a partir de uma lógica que esses vídeos poderiam ser com o pai dele. Novamente, nítido corporativismo protegendo a classe de professores, até mesmo quando cometerem ato ilícito, que é a doutrinação e muito mais o bullying em sala de aula, como acontece comigo por parte desse professor de História da África. E quando eu assisti o primeiro vídeo do Wilker Leão, ali naquela sala de aula, primeiro eu vi a pessoa. Então os primeiros vídeos foram uma decisão, falei assim, meu irmão, se eu for comprar essa briga, eu vou só arranjar pra minha cabeça, já chega dessa merda. E eu vendo aquilo lá, eu, caralho, velho, caralho, puta que pariu. Mas não posso, porque ele está do mesmo lado
né? Tem aquele negócio mesmo, não existe lado. Tá vendo? Aqui ele admite de vez que desde o início ele já queria comprar essa briga de ficar do lado dos professores, mas tinha receio de que a audiência ficasse contra ele, porque tem muita gente me apoiando nessa batalha. Aí ele, que me acusa de estar sempre atrás de benefícios próprios, que basicamente são as visualizações e o like, ficou refém de início da reação do público, até se sentir à vontade para esse momento aqui em que ele deixa claro de vez que está contra mim. Mas desde o início a ideia sempre foi essa, estar do lado dos professores em corporativismo em relação à proteção de si mesmo, que é professor, e da sua família, que compõe a classe de professores também. Aquilo me incomodou. Os primeiros vídeos eram um tom muito mais condescendente, né? Aí quando eu vi a empáfia do cara, então assim, eu só tava falando os fatos e o cara, não, porque não sei das quantas e tal. E aí continuou naquele circo horroroso de humilhação em cima de um cara que não é figura pública. E eu ali pensando em mim como professor também, o meu pai como professor, a minha mãe como professora, a minha tia que faleceu recentemente como professora. O cara aqui assume nitidamente que foi dissimulado, que se fingiu em relação às suas verdadeiras intenções de já ficar contra a minha postura. Foi condescendente de início para testar como o público receberia essa postura dele, para só então depois ele poder de fato se liberar, porque ele viu que desde o início eu tinha uma postura de empáfia, de ficar respondendo o professor, porque onde é que já se viu o professor tecer argumentos e você enquanto aluno contrapor? Isso é uma empáfia absurda. Ele utiliza até as próprias palavras do professor, né? Com essa empáfia toda aí, porque eu nitidamente estou exercendo o meu direito de aluno de poder questionar o que eu considero ser algo que, se não é ainda doutrinação, vai descambar nela. E aí fica muito claro que nesse contexto ele está pensando no corporativismo de proteger a classe de professores, inclusive quando cometem doutrinação. Porque uma boa parte da família dele, ele próprio, compõe essa classe e tem que se proteger. Então não venham com papinho de que em algum momento ele quis me ajudar, porque a todo momento ele está pensando no corporativismo de proteção da classe de professores e da sua própria família. Você se diz conservador, você se diz de direita, e você tá achando lindo a humilhação de um cara para milhões de pessoas que não tem como se defender por vídeos cortados, vídeo de 13 minutos. Caralho, porque o cara tá falando um fato, você é esquerdista, nojento, débil mental, quando é simplesmente um fato. A escravidão foi a base, sim, do que hoje se conhece na Europa como pré-capitalismo. Acabou, caralho. Isso é doutrinação, seu imbecil de merda. Seu vagabundo. Procura ler primeiro, porra. Seu imbecil de merda, seu vagabundo. São adjetivações que eu vou me abster de comentar. Mas olha até onde o cara vai para defender esse professor. Ele vem dizer que ele está sendo achincalhado na internet pelo simples fato de ele narrar fatos em sala de aula, e não pelo fato de ele me humilhar em sala de aula, que é o principal motivo para ele receber os comentários agressivos que ele recebe. Mas entrando no mérito da questão aqui sobre a escravização ser a base para o capitalismo, a escravização ela existe desde quando o capitalismo em sua conceituação era sequer pensado ainda. Ela faz parte da história da humanidade e você está respaldando algo que vai terminar, no final das contas, como uma crítica ao capitalismo que oferece como solução o socialismo/comunismo. Você está respaldando esse tipo de coisa que vai fomentar a luta de classes. Sendo que a escravização ela está na história da humanidade para muito além do capitalismo de qualquer sistema econômico. Ela faz parte das relações de poder que, se não forem controladas socialmente mediante um contrato social ou algum nível de acordo da coletividade, vai acontecer à torta e à direito por quem detém o poder. E você desce a esse nível de endossar esses argumentos ridículos do professor para protegê-lo. Onde é que você foi parar, hein, Nando Moura? Onde é que você foi parar? E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha ficado claro o suficiente, que o Nando Moura deixou claro de vez o seu lado, que é o lado do professor, das universidades públicas e, consequentemente, da doutrinação, e que em momento algum ele quis me ajudar, e isso está muito claro nesses trechos que a gente viu aqui. Então eu quis gravar esse último vídeo só para que esse aspecto fique claro para vocês, porque eu ainda tenho recebido muito comentário de que eu fiz uma interpretação equivocada, errônea, acerca das intenções
informações do Nando Moura, e eu acho que está bastante claro aqui. Então, por favor, não repitam mais esse argumento em relação a alguém que nunca quis me ajudar de verdade. E para os próximos vídeos, vamos finalmente voltar com as nossas aulas. Amanhã eu vou publicar a última aula gravada com o professor de História da África, porque como vocês devem bem saber aí, eu já publiquei vídeo sobre isso, a gente está com as aulas de História da África suspensas indeterminadamente. Aí na sequência, nos demais dias, a gente vai publicando as aulas das minhas outras matérias, que eu já estou com um bocado de vídeo gravado aí, e vou aproveitar a oportunidade para deixar aqui o recado de que na quarta-feira eu vou estar lá no podcast dos Três Irmãos, junto a quem? Com Renato 38, batendo um papo com certeza muito doido e muito interessante, que vocês têm que acompanhar. E eu encontro vocês lá, não percam. E é isso então, muito obrigado por assistirem até aqui e até a próxima.